Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, para dar continuidade ao nosso curso de eletricidade, No primeiro momento, nós vimos a parte de eletrostática, onde nós considerávamos as cargas em repouso, estudamos o que era o campo elétrico, a interação, a força elétrica através da lei de Coulomb, vimos o potencial elétrico, o trabalho realizado pela força elétrica, e aí, como consequência agora, certo, que as cargas já se encontram em movimento, a gente tem a chamada eletrodinâmica. Então, nosso foco inicial será o estudo da corrente elétrica. No nosso curso, certo, apesar de sabermos que existem vários meios por onde a gente pode fluir, ter a passagem da corrente elétrica, nós temos os condutores sólidos, nós temos os gases, nós temos substâncias eletrolíticas, mas o nosso curso vai ser focado nos condutores sólidos. E no caso dos condutores sólidos, a gente vai falar em movimento única e exclusivamente de elétrons fluindo pelo condutor. Eu faço aqui só uma ilustração, certo? Onde eu pego, por exemplo, um pedaço de um condutor só para ilustrar, e aqui eu faço uma representação, também uma ilustração, das cargas que estão em movimento, no caso os elétrons. Para que isso exista, é necessário que haja o quê? Uma diferença de potencial elétrico. Como nós já vimos anteriormente lá na eletrostática, o trabalho da força elétrica é dado por quem? Pelo produto da carga vezes a diferença de potencial elétrico. Lembrando que essa diferença de potencial elétrico, que é dada pelo potencial de partida menos o potencial de chegada, nós representamos pela letra U. Lembrar que em muitos livros que vocês vão encontrar, principalmente os livros de terceiro grau, vai ser representado pela letra V. Para não fazer confusão entre o potencial elétrico e entre a diferença de potencial elétrico, aqui nós vamos estar utilizando para a diferença de potencial, que nós vamos estar chamando também de tensão, certo? Nós vamos representar pela letra U. E o potencial nós vamos representar, como já havíamos representado antes, pela letra V. Então tem que existir essa diferença de potencial. A ideia é a seguinte: se eu consigo contabilizar, imagine que eu abra aqui uma janela de observação nesse meu condutor, certo? Isso aqui é uma secção reta do condutor, uma secção que forma um ângulo de 90 graus. E aí o que é que nós vamos ter? Se eu consigo contabilizar a quantidade de cargas que está atravessando essa janela de observação, que eu estou representando aqui por delta Q, que é a variação de cargas, em um determinado intervalo de tempo, que eu estou representando aqui por delta T, eu tenho aqui um fluxo de cargas. A esse fluxo de cargas no decorrer do tempo é o que nós estamos chamando de corrente elétrica, e que vocês vão aprender sempre quando forem resolver as questões, que vai ser perguntado lá: determine a intensidade da corrente elétrica. Então é exatamente esse I que nós vamos estar calculando. Lembrar, como eu já disse para vocês, que muitos dos conteúdos que a gente está vendo aqui, para quem fez um bom curso lá no ensino médio, vai relembrar de muita coisa. Inclusive, essa expressão está em qualquer livro de terceiro ano hoje da educação básica. Você pega o volume 3, onde tem lá eletricidade, e vai encontrar, certo? Não tem nenhuma dificuldade. Lembrar que, para efeito das unidades de medida, e principalmente no sistema internacional, que é o que a gente está geralmente trabalhando, certo? Carga elétrica é medida em Coulomb, tempo é medido em segundo. Logo, se eu estou dividindo Coulomb por segundo, certo? Em homenagem ao físico André-Marie Ampère, nós temos a unidade de medida para a corrente elétrica, o ampere. Se escreve ampere, aqui o acento grave, não é? Certo? E a letra que vai representar é a letra A. Lembrar que quando a gente está sempre homenageando alguém, que é um nome próprio, nós vamos representar por uma letra
maiúscula, não esqueça, assim como Coulomb é um C maiúsculo, no caso de segundo, como não é um nome próprio, é um S minúsculo, perfeito? Só que tem um detalhe, onde é que agora a gente começa a separar o entendimento daquilo que é estudado na educação básica com o que vocês estão vendo no terceiro grau, né? Aí vem a ideia de limite, como vocês estudaram estudaram em cálculo 1, né? Então, se eu pego, ao invés de uma carga grande, porque quando eu falo de uma variação de carga, eu estou falando de algo grande, mas se eu pego uma quantidade de carga muito pequena, né, o que a gente chama de infinitesimal, então o que acontece? Quando o meu tempo ele tende a zero, eu vou ter um limite. Esse limite de ΔQ sobre ΔT, quando esse meu tempo ele tende para zero, isso aqui vai nos dar o que vocês estudaram também lá em cálculo, que é o que? Uma derivada. Então eu posso dizer que a intensidade de corrente elétrica pode ser calculada pela derivada temporal de quem? Da carga que está atravessando essa secção do condutor em um determinado tempo. Na realidade, isso aqui é um Q de T. Então, agora, essa carga, ela não é mais simplesmente um escalar, um número, ela vai ser uma função, ela depende de alguma coisa. Se eu quiser, até por uma questão de preciosismo, eu poderia colocar aqui um Q de T, certo? Para representar uma função. Então, dependendo da maneira como esta função seja escrita, aí eu vou ter as maneiras como vocês já aprenderam, certo? A calcular lá as derivadas. Então, no caso da educação básica, vocês vão notar que a intensidade de corrente elétrica é dada por uma expressão mais o que? Geral, onde eu calculo uma quantidade de carga grande dividido por um tempo também grande. Aqui agora a gente leva em consideração os diferenciais, né? A diferencial de carga como a diferencial do tempo. Aí agora só numa manipulação matemática, né? Se eu tenho que I é igual a dq dt, logo então dq vai ser igual a I dt. E por que, Mariva, você agora está fazendo esse remanejamento matemático? Porque eu quero chegar a uma propriedade que geralmente nos livros de ensino médio, ela aparece de maneira direta, colocada, como realmente se aquilo fosse verdade, mas na realidade sempre está saindo de uma abordagem matemática. Então, no caso, como eu tenho aqui agora uma equação diferencial, essa equação diferencial é uma equação diferencial muito simples. Para a gente resolver ela, é só fazer o quê? Integra de um lado, integra do outro. E aí, a integral de dq, certo? No intervalo que vai de um Q0 até um Q final, isso vai ser uma carga que vai depender do tempo, certo? Que vai ser igual à integral de I dt, que vai de um tempo inicial a um tempo final. E aí, como vocês já aprenderam lá no cálculo diferencial, vocês viram que essa integral, em primeiro momento, ela calcula o quê? Uma área. Né? É a primeira coisa que se aprende lá, logo depois de limites, a soma de Riemann, né? E aí você vê que o cálculo é feito através de uma área. Então, logo eu posso concluir que se isso aqui, do ponto de vista matemático, está calculando uma área, logo, no gráfico da intensidade em função do tempo, da intensidade de corrente, em função do tempo, então se eu tomo uma função aqui da corrente elétrica, a área da figura, né, limitada por essa função, por esse gráfico aqui, né, gerado a função que gera esse gráfico, a área dessa figura é numericamente igual a quem? A minha carga total. Eu botei aqui um Qzão, porque na maioria dos livros de educação básica, que muitos de vocês poderão pegar para ter uma ideia inicial, e aí depois sim partir para a parte do cálculo diferencial, vai aparecer o Qzão. Tanto faz, eu poderia escrever aqui o Qzinho, que é esse Q que está aqui, o Q de T, certo? E aí eu escrevo no gráfico da corrente em função do tempo.
Então eu posso ler dessa maneira: a área da figura formada, né, ou limitada pelo gráfico, é numericamente igual. Mariva, por que numericamente, ó, o nzinho aqui igual? Porque área é uma grandeza lá da matemática, carga é uma grandeza da física. Eu não posso dizer que área é igual a carga, mas o resultado que eu obtenho aqui numericamente é igual, certo, ao resultado que eu obtenho para a carga. Então isso já para mostrar para vocês, né, que muitas propriedades que aparecem em física, né, você tem ou relação de tangente ou relação de área, sempre tem alguma propriedade, e isso parte da matemática, né? Uma outra coisa importante quando a gente está nessa parte introdutória ainda de corrente elétrica é falar sobre a potência elétrica. E isso aqui tem uma importância fundamental, seja para o aluno da educação básica, seja o aluno do terceiro grau. Porque a partir dessa expressão, que é uma expressão mais geral, a gente já aprendeu, né, desde lá do primeiro ano, que a potência ela é dada pelo trabalho, né, calculada pelo trabalho que é realizado em um determinado tempo, está associada a isso aí. Só que nós aprendemos também que eu posso calcular esse trabalho pela variação da energia. A variação da energia me dá o trabalho que a força realizou. Tá, pois bem, isso aqui entra em que, Mariva? No caso de eletricidade. Por exemplo, você quer calcular o consumo de energia elétrica de determinado aparelho. Aliás, muitos probleminhas que aparecem, né, sejam em exames que são feitos aí, no caso dos estudantes da educação básica, o Enem, no caso de vocês, vai ser uma aplicação prática, porque a ideia de você dimensionar, né, o quanto de carga que eu preciso em um determinado local para atender a diversos aparelhos depende do consumo de cada aparelho. Então tem que haver esse dimensionamento. É tanto que mais adiante, né, em uma outra disciplina que vocês vão estudar, instalações elétricas, tudo isso tem que ser muito bem dimensionado. Muito bem. Então isso aqui é genericamente ou de forma geral, certo? Então eu posso dizer que a potência é calculada pela energia que é consumida em um determinado tempo. Faremos alguns problemas envolvendo isso aí. Então você quer saber, ó, uma pessoa que utiliza um chuveiro durante tanto tempo, certo? Quanto é que ela consome no mês? Quando você pega a sua conta de energia, né, elétrica, né, o pessoal tem costume de falar conta de luz, né, mas está errado, porque você não só tem lâmpada em casa, você tem uma série de aparelhos. Então você tem a conta ali, né, que vai ter o total do consumo de energia elétrica, e aparece uma unidade importante lá, quilowatt-hora. E por quê? Porque você está pegando a potência que tem como unidade o watt, ou watt, né, como é muito comum as pessoas falarem. Quilo quer dizer o quê? 1000 vezes maior, é um prefixo. Então quando eu falo kilowatt, eu estou me referindo a 1000 watts. Hora, eu estou dizendo que o tempo, ao invés de estar em segundo, está em hora. Então quando eu falo quilowatt-hora, eu estou determinando o quê? A energia. Aqui tem um errozinho, deixa eu consertar logo aqui. Isso aqui não é um E, isso aqui é um T, tá ok? Então isso aqui é a variação da energia, aqui é a variação do tempo. De uma outra maneira, a gente também pode estabelecer uma relação entre a potência, a tensão e a corrente elétrica, através dessa expressão aqui, onde a potência elétrica pode ser calculada pela tensão, né, a diferença de potencial, a famosa DDP, vezes a intensidade de corrente elétrica. Lembrar que essa potência, quando a gente calcula, aqui inicialmente a gente chama de potência útil, mas ela vai receber vários nomes ao longo do nosso curso. Por exemplo, quando estivermos falando de resistores, lá a gente vai, a partir dela e a partir da expressão em que relaciona a resistência elétrica, determinar também a potência,
certo? E na realidade você pode calcular essa potência relacionada com a tensão, com a corrente, com a resistência, certo? E aí você tem outras expressões que relacionam essas grandezas. Então essa parte introdutória, uma parte matemática, né? Em parte, mas é muito importante que nesse primeiro momento vocês identifiquem, como já foi solicitado anteriormente, né? Os tipos de corrente elétrica que nós temos: corrente contínua, corrente alternada, por que acontece uma, por que acontece a outra, corrente de sentido real, certo? Corrente convencional, por que há essa diferença no nome das duas? Inclusive há um aspecto histórico por trás disso aí. Os meios, né? Você tem os condutores, você tem os isolantes, você tem os semicondutores. Isso tudo é importante que numa leitura a partir dos referenciais teóricos, sejam os livros, seja através da internet, seja através de artigos científicos, vocês possam estar aprofundando isso aí. Tá ok? Um abraço para todos e a gente se vê na próxima. Valeu, galera!